a crise se agrava e, pelo jeito, não tem governo. Cadê esse presidente da República para oferecer uma saída para tamanha crise? Nós estamos numa situação, senhor presidente, aqui na Asa Norte, na Asa Sul, em Brasília, já não tem etanol. Eu vou ler aqui alguns dos acontecimentos que estão sendo divulgados pela imprensa. Diminui o número de ônibus em circulação no Recife, não é só no Recife, em várias capitais brasileiras. Falta combustível, isso aí está virando algo generalizado. O senador Jorge Viana, agora há pouco, falou da situação dos aeroportos. Ontem, 3 voos foram cancelados. A gente sabe, daqui a pouco está faltando querosene para os aviões. E aqui tem vários casos. Correios estão suspendendo temporariamente postagens de encomenda com dia e hora marcadas. E aí vai. O que me impressiona é a falta de governo. O que é que propuseram nesse momento? Zerar a CID. Senhor presidente, a CID, o impacto da CID no diesel, sabe qual é o impacto? 5 centavos. É nada. Isso não é proposta. Na verdade, o que se devia fazer, esse governo, é reconhecer que sua política de reajuste de preços fracassou, dado a tamanha volatilidade dela. Eu dou um exemplo aos senhores. Os senhores podem perguntar quantos aumentos, quantos reajustes de gasolina, diesel aconteceram desde que o Temer assumiu. Vou ler aqui para os senhores. 229 reajustes de diesel, 225 reajustes de gasolina, 225, 229. De julho de 2017 para cá, 115. Senhor presidente, semana passada, teve aumento de gasolina e de diesel todo dia. Aí eu quero comparar com o que havia no governo da Dilma e do Lula. E eu quero cobrar aqui de senadores. Não adianta vir aqui agora fazer discurso. Está aumentando a gasolina. Eu me lembro dos senhores dizendo aqui que a política de regulação de preços do Lula e da Dilma era errada. Olha o que deu. Sabe quantos reajustes aconteceram no governo Lula sobre diesel? 8. Gasolina, 7. A Petrobras foi prejudicada? Não. É porque a política era diferente. Só tem um jeito deles resolverem essa crise: mudar a política. O que é que eles faziam antes? Você tinha um ciclo mais longo, você tinha um preço internacional, e você tinha a Petrobras, às vezes cobrava acima do preço internacional, às vezes abaixo do preço internacional, com ciclos longos. Por que ela fazia isso? Porque tem impacto social na vida das pessoas. Hoje, presidente, um caminhoneiro não consegue fazer nenhum frete, porque o aumento acontece dia após dia. Então, o primeiro problema aqui, se os senhores querem aprofundar esse tema, é revisar essa política suicida. 229 reajustes de gasolina desde que o Temer assumiu. O Lula foram 8 aumentos. Era uma política em 8 anos. Em 8 anos, era uma política de longo prazo. A Petrobras nunca perdia, senador Jorge Viana. Às vezes ela cobrava mais do que o preço internacional, às vezes cobrava menos. Segundo motivo, aí eu passo a parte para o senador Jorge Viana. Primeiro é essa política enlouquecida, mas que senadores aqui e deputados votaram pelo impeachment da Dilma, fazendo discurso em cima disso. O segundo ponto, senador Jorge Viana, é em relação ao preço, em relação aos preços internacionais. Na época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tínhamos uma equiparação ao preço internacional, ao contrário do que eles dizem. Tinha uma média que variava entre 0,88 a 1,06. Estava ali, às vezes acima, às vezes abaixo.
O que está acontecendo agora é o oposto. O preço do diesel está 56% acima do preço internacional. Como se justifica isso? Muito acima. Quem perde com isso? O povo que precisa de botijão de gás, de diesel, de gasolina. As pessoas que estão pagando a conta agora porque está aumentando o preço de alimento, está aumentando tudo em cima dessa crise. Quem ganha, senador Jorge Viana? Sabe quem ganha? As multinacionais de petróleo. Porque o preço do diesel está 56% acima do preço internacional. Você acha que uma grande empresa, Vale do Rio Doce, vai comprar na Petrobras? Não. Sabe onde ela compra? Compra nos Estados Unidos. Por isso, em 2 anos, a importação de diesel dos Estados Unidos, que significava 41%, aumentou para 82%. Quem vende o diesel para cá? Shell, BP, as grandes multinacionais do petróleo. Aqui tem um problema que está por trás dessa crise. A Petrobras, ao invés de pensar no povo, porque é uma empresa pública, tem acionistas, nós sabemos, mas tem que pensar no povo. Aquele é um instrumento, o preço de gasolina, fundamental para regular a economia. Essa empresa, senador Jorge Viana, hoje, infelizmente, você tem no Conselho de Administração da Petrobras até pessoas que foram representantes dessas multinacionais do petróleo. Esse preço alto do diesel só favorece as grandes multinacionais do petróleo. Cedo a parte ao senador Jorge Viana. Senador Lindbergh, cumprimentá-lo e dizer que isso que nós estamos vivendo é um drama, consequência de um desastre que aconteceu no Brasil, político, um impeachment sem crime de responsabilidade, com um governo que chegou ao Palácio e que, sem dúvida, é o governo mais impopular da história do país. E nós estamos vendo o povo brasileiro pagar as consequências desse governo. Chegou dentro da casa das pessoas o que há de pior. Estão tirando o direito das pessoas consumirem, minimamente, as pessoas andarem, fazer um churrasco no fim de semana para convidar os amigos, seus parentes, uma reunião. Tem gente lá em Sena Madureira, um município que eu gosto muito do Acre, que dizia, senador, chegava domingo, a gente pegava o carro aqui, a 140 quilômetros de Rio Branco, a gente ia lá no shopping Rio Branco, almoçava com a família, era um passeio, depois voltava. Nós não estamos mais podendo fazer isso, porque a gente não tem dinheiro para pagar o combustível, pelo preço que está. Então, é o botijão de gás, as pessoas voltando para o fogão a lenha, para o fogão a carvão, quer dizer, afetando a vida dos brasileiros, de gente comum. E nós estamos falando de mais de 90% do nosso povo. E eu lamento que estejamos vivendo essa situação e ponho um agravante. Ontem, cumprimentando Vossa Excelência, muitos aviões não decolaram nos aeroportos, pessoas ficaram sem poder ir por conta dessa crise que a Petrobras, que agora sim está aprovada. Quando o presidente Lula assumiu, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. Depois passou a valer 300 bilhões. Tivemos o pré-sal, o petróleo dobrou de preço é bom para a Petrobras, que agora produz mais de 200 milhões de barris. E o que é que a gente tem? O povo pagando uma conta que podia ser a metade do que é a preço de mercado. Parabéns a Vossa Excelência, senador. Eu agradeço Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e eu volto a chamar a atenção. Olha aqui, o pessoal fez um estudo da liderança do PT, dizendo a preços de maio de 2017, a cotação internacional para o litro de óleo diesel era 1,1. O preço, isso sem tributos, o preço 1,7, eu volto a dizer. O preço está 56% acima da cotação internacional. Agora, olha a opção da Petrobras. Nós estamos privatizando, querendo privatizar a Petrobras, 4 refinarias. As refinarias estão ociosas em 25%. Nós estamos exportando petróleo bruto e para comprar diesel. Comprar depois e comprar, eu volto a dizer, era 41% a importação para os Estados Unidos, 82%. Agora, Vossa Excelência está certíssimo. É um governo que está trazendo uma devastação social no nosso país. Além do governo incapaz de resolver essa crise. Volto a dizer, só resolve essa crise se houver uma mudança na política de reajuste dos preços. Voltar a fazer como Lula e Dilma faziam. Mas a devastação social, eu peço só mais um minuto, senador João Alberto, a devastação social que o senador Jorge Viana falou aqui, eu trago mais um dado, senador Jorge Viana.
Saiu hoje no jornal o Valor Econômico. A renda média dos 20% mais pobres cai de R$ 400 para R$ 380. No Valor Econômico de hoje. Dos 20% mais ricos, sobem de 5.500 para 6.100. Um aumento de 10%. A vida do povo pobre, infelizmente, esse golpe, a política do Temer, está massacrando o povo mais pobre. A volta da mortalidade infantil. 170 mil estudantes universitários saíram das universidades porque não tinham dinheiro e não tem mais financiamento. É uma devastação. Um desemprego de 13,7 milhões, mas se contar os subocupados dá 27 milhões. Então eu subo essa tribuna hoje, indignado com os desmandos e com o que está acontecendo com a Petrobras e a política de preços.